Dos irmãos com a paz do Senhor, amém. Desejo a vocês um ótimo dia, que a paz de Deus esteja sobre todos nós, amém. Meus irmãos, eu estou feliz porque tenho a presença do Senhor, estou feliz pela vida de cada um de vocês, amém. Quero compartilhar com vocês aqui a palavra do Senhor que se encontra em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então o Senhor fala, que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Quantas vezes nós não queremos algo para a nossa vida que não é o que o Senhor quer? Muitas das vezes nós buscamos, choramos, pedimos, queremos e o Senhor não nos concede aquilo. E muitas das vezes as pessoas elas se frustram e se questionam por quê. Sabe por quê? É porque os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos do Senhor. O que o Senhor tem para nós é maior, é melhor do que nós queremos e imaginamos. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos eles são limitados, mas o que o Senhor tem para mim, para você é ilimitado, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, muitas das vezes nós queremos algo que não é aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Muitas das vezes nós pedimos algo do Senhor e o Senhor não nos concede. Reflita comigo, se um pai tem dois filhos e um filho chegar para ele e falar: pai, eu quero um brinquedo. E o outro também disser: eu quero um brinquedo. E um disser: o que você quer? Eu quero uma bola. E o outro disser: o que você quer? Ah, eu quero um espeto, eu quero algo agudo, algo que machuque. O pai não vai conceder aquilo para o filho. Ele vai conceder a bola do outro, mas aquilo que o filho está pedindo ali que vai machucar ele não vai conceder. E muitas das vezes as pessoas olham para a vida dos irmãos e pensam: por que o Senhor já fez na vida dele e na minha não? Por que o Senhor concede a ele o que ele pede a mim não? Mas será que nós estamos pedindo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas? Será que os pedidos que nós estamos fazendo ao Senhor são pedidos que agradam a Ele? Porque um pai, ele protege o seu filho. O Senhor é o nosso pai, Ele nos protege. Ele não quer que nada de mal nos aconteça. O Senhor sabe de todas as coisas. Muitas das vezes o Senhor não nos permite certas coisas porque Ele sabe, se Ele conceder aquilo a nós, nós se afastamos da presença dEle. Porque há caminhos aos olhos do homem que são caminhos perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Quantas e quantas vezes nós não queremos algo que lá na frente vai nos machucar, que lá na frente vai nos fazer mal, que vai fazer nós perder a presença do Senhor, perder o reino, a salvação. E não é isso que o Senhor quer para mim, para você. Ele zela pela minha e pela sua alma. Porque o Senhor, Ele quer nos conceder bem na terra, bens materiais. Mas muito mais que isso, Ele quer nos conceder a salvação, a vida eterna. Ele quer que nós reine com Ele, amém? Porque Ele deu a vida por nós. Por amor a mim e a você, Ele nos ama. Ele cuida e zela de nós. E aqui diz, então, meus irmãos, os pensamentos do Senhor para nossas vidas não são os mesmos nossos pensamentos. Muitas das vezes nós queremos algo que desagrada os olhos do Senhor. Algo que o Senhor não se agrada, algo que vai nos afastar dele. E Ele não nos concede. Por quê? Porque Ele não quer perder essa intimidade que nós temos com Ele. Amém? E aqui fala: nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quantas e quantas vezes eu e você não planejamos andar em caminhos escolhidos por nós, escolha nossas. Mas muitas das vezes o Senhor não nos permite andar naquele caminho. Por quê? Porque não é o caminho que Ele tem para a nossa vida. Porque se nós fôssemos seguir o caminho do nosso coração, o caminho que a nossa carne apresenta, nós íamos andar nele, mas no final ia ser caminho de morte. Porque aos nossos olhos pode ser perfeito, mas no final é caminho de morte. No final nós poderíamos perder nossa salvação. Se Jesus voltasse, nós poderíamos ficar. Então o Senhor não vai nos permitir andar por certos caminhos que Ele não quer que nós ande. Mas o Senhor vai nos conduzir no caminho dEle. Amém? Muitas vezes nós queremos andar por caminhos nossos mesmo, que nós queremos escolher. Mas lá na frente nós vamos se dar mal, vamos quebrar a cara. E o Senhor não quer isso para mim nem para você, porque a nossa visão ela é limitada, mas a visão do Senhor ela é ilimitada. Nós vemos aqui, até onde dá de nós vermos, poxa, esse caminho aqui ele é perfeito.
Mas o Senhor vem além do que nós vimos e Ele sabe que lá na frente, a escolha que nós estamos tomando hoje vai ter suas consequências. Então o Senhor não vai permitir nós andar por certos caminhos. Sabe o que Ele está nos fazendo? Nos prevenindo, nos guardando para Ele, porque Ele nos ama como filhos amados. A palavra do Senhor diz que o pai corrige o filho a quem ama. Que o Senhor nos corrige, assim como o pai corrige o filho a quem ama. Então o Senhor muitas das vezes Ele vai nos corrigir, não vai deixar nós andar por certos caminhos que nós queremos. Por quê? Porque Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Amém, meus irmãos? E aqui diz, né? Então os caminhos do Senhor não são os mesmos nossos caminhos. Nós temos que escolher, confiar, descansar no Senhor e dizer: Pai, me faça andar no caminho que o Senhor escolher para nós. Porque a palavra do Senhor diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós não vivemos mais, meus irmãos. É Cristo que vive em nós. Então nós temos que declarar, falar ao Senhor, orar e dizer: Pai, faça a sua vontade em nossas vidas e não a nossa vontade. Porque a vontade do Senhor para nossas vidas, meus irmãos, é boa, perfeita e agradável. Então, há caminho que nós queremos tomar, que não são os caminhos que o Senhor tem para nossas vidas. Eu vou contar aqui um breve testemunho de algo que aconteceu recentemente na minha vida. Eu estava morando em Manaus, e eu não estou morando em Manaus, agora eu estou morando em Borba, a cidade de Borba. É um município do Amazonas. E eu queria ficar lá em Manaus, porque eu estava congregando na igreja e eu gostava da igreja. E lá eu estava fazendo a obra do Senhor e eu queria ficar lá. O meu querer era ficar lá. Aí eu vim para cá com meu esposo, ele veio visitar os pais dele, a mãe dele, né? E eu vim também ver minha família que mora aqui. E o Senhor não nos permitiu mais ir. Nos deteve aqui nesse lugar. E eu estava orando: Senhor, é a sua vontade que nós fique aqui, é a sua vontade que nós fique aqui. E eu fui para a estrada, certa vez para a estrada, chegamos na casa de um irmão, o Senhor usou o irmão para falar que o Senhor ele ia me trazer para cá. Aleluia. E o Senhor confirmou também através da palavra dele. O Senhor me confirmou 2 vezes. E então, meus irmãos, eu queria seguir por um caminho, eu queria ficar lá, mas aquele caminho não era o caminho que o Senhor queria para a minha vida. O caminho que o Senhor quer é aqui, onde eu estou. O Senhor quer que eu faça a obra onde eu estou. E o Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. A nossa vida ela é guiada pelo Senhor e eu entendi e aceitei a vontade do Senhor na minha vida. Por quê? Porque nós temos que aceitar, meus irmãos, e entender a vontade do Senhor para nossas vidas. Ainda que o nosso eu não queira, mas nós não somos guiados pela emoção, mas pela razão. Então nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que a vontade do Senhor para nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Então, onde o Senhor nos coloca, lá vai frutificar, lá vai prosperar. A palavra do Senhor diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, lá o Senhor vai abençoar. Amém? Ele falou para Abraão, né? Então, a mesma promessa que está sobre Abraão, está sobre nossas vidas, porque nós também somos filhos do Senhor. Amém? E aquilo que, aleluia, onde nós chegarmos, se nós somos servos fielmente do Senhor, onde nós chegarmos prosperará. Não importa o cenário, não importa o lugar, que muitas das vezes você chega em determinados lugares, em determinado cenário, que você não vê nada ali. Você vê ao seu redor, tá tudo parado, você nem vê como uma solução para aquilo. Mas eu quero te dizer que se você é servo, aonde você colocar a planta dos seus pés, vai prosperar, amém? Então queira andar pelos caminhos do Senhor, queira ser guiado pelos pensamentos do Senhor e não pelos seus, queira ser guiado pelos caminhos do Senhor e não pelos seus. Diga: Senhor, faça ser a sua vontade em minha vida, me ensine a seguir os seus pensamentos, me ensine a andar nos seus caminhos. Amém? Aqui fala: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então o caminho que o Senhor tem para nós é alto, meus irmãos, é grande. Olha a altura do céu, do céu à terra, é muito alto. Então é esse tanto a altura do caminho do Senhor, mais alto que os nossos. Amém? E muitas das vezes nós queremos algo para a nossa vida, que aos nossos olhos aquilo é muito. Mas aos olhos do Senhor aquilo ainda é pequeno. Muitas das vezes nós queremos algo para a nossa vida, mas o que o Senhor tem para nos dar, nos conceder é muito, muito maior. É a altura do céu, da terra para o céu, é o que o Senhor quer nos conceder. Por quê? Porque nós temos pensamentos e visões limitadas, como eu já falei. Mas os pensamentos e as visões do Senhor para nossas vidas, o sonho do Senhor para nossas vidas são ilimitados.
Muitas das vezes nós queremos algo e achamos que aquilo já é o suficiente, mas para o Senhor não é aquilo. O que o Senhor tem para nós é muito, muito maior. Então, os pensamentos do Senhor para nossas vidas são bem maiores que os nossos. Aleluia, os caminhos do Senhor para nossas vidas são bem mais altos que os nossos caminhos. Então, nós temos que andar nos caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor para nossas vidas é um caminho de prosperidade, é um caminho de bênçãos. Não digo só prosperidade financeira, não. Digo prosperidade espiritual. O Senhor, ele vai nos conceder bens, claro, na terra. E o que o Senhor nos conceder, nós temos que zelar e cuidar, mas nós não temos que estar com o nosso coração aqui. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que guardar tesouros no céu, né? E não na terra, mas no céu. E onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então, nós temos que colocar o nosso tesouro no céu. Nós temos que buscar primeiro o reino dos céus. Nós temos que juntar tesouros no céu, fazer a obra para Deus. Porque aonde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Se nós estamos guardando o tesouro no céu, está lá, meus irmãos. Está lá nos esperando, amém? Então, o caminho que o Senhor tem para nossas vidas... Enquanto você vai seguindo aqui o caminho que você tem para a vida, o Senhor está acrescentando na tua vida bênçãos financeiras, uma vida espiritual mais aprofundada nele. O Senhor vai acrescentando, vai cuidando da tua saúde, da tua família, da tua finança. O Senhor vai cuidando de ti em todos os detalhes. Mas por quê? Porque você está seguindo o caminho que Ele deseja que você siga. E qual é o caminho? É o caminho que nos leva à salvação, que nos leva ao céu, que nos leva a Jesus. Porque o nosso alvo é Jesus. Então nós estamos seguindo o caminho que nos leva diretamente a Jesus, a salvação. Nós não devemos se preocupar, como a palavra do Senhor nos diz, com o dia de amanhã. Nós não devemos, andar ociosos com o que comeremos, com o que beberemos ou com o que vestiremos. Mas o que nós devemos buscar em primeiro lugar é o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu e você buscamos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, o Senhor acrescenta, aleluia, vai acrescentando em nossas vidas coisas que nós necessitamos, que nós precisamos, amém? Não te preocupe, o Senhor está cuidando de você. O Senhor não deixa o pássaro passar fome. O Senhor nos ama muito mais que passarinhos, que muitos passarinhos. Nós valemos para o Senhor muito mais que muitos passarinhos. Então o Senhor está cuidando de nós. Então nós temos que seguir no caminho que o Senhor tem para nossas vidas. Sabe por quê? Porque os nossos caminhos são caminhos tortuosos. Nós somos falhos, pecadores e humanos. Mas o caminho que o Senhor tem para nossas vidas é um caminho de retidão, de salvação. Amém? No final desse caminho nós vamos receber a nossa coroa, a vida eterna. E sem contar as bênçãos que o Senhor vai nos conceder nesse caminho, até que nós cheguemos ao céu. Amém? E aqui fala, porque assim como os céus são mais altos que a terra, aleluia, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os pensamentos que o Senhor tem para nossas vidas é bem melhor do que nós pensamos e imaginamos. Quantas e quantas vezes não queremos algo que para nós aquilo é bom, é agradável, mas aos olhos do Senhor não é. Então, que o Senhor tem, os pensamentos do Senhor para nossas vidas é bem maior, é bem melhor do que os nossos, meus irmãos. Então, vamos, aleluia, confiar, descansar, depositar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, amém? Porque, aleluia, quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, o Senhor trabalha por nós. A palavra do Senhor nos diz que nunca se viu um Deus tão grande, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Então o Senhor, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Se eu e você estamos esperando no Senhor, o Senhor está trabalhando por nós. Então vamos esperar, depositar nossa confiança totalmente no Senhor, amém? Porque quando nós confiamos no Senhor, nós não somos confundidos. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós não somos frustrados, ainda que não aconteça no nosso tempo, mas no tempo determinado que o Senhor escolheu para nos dar vitória, o Senhor vai nos conceder, amém? Que você tome posse dessa palavra, meus irmãos. Essa palavra, eu estava estudando ela aqui, ela é muito forte. Aleluia. Então, que o Senhor te abençoe. Se você está afastado do caminho do Senhor, volte para o Senhor. Eu quero te deixar um versículo. Você que está afastado do caminho do Senhor, ou você que nunca aceitou Jesus
como teu único e teu suficiente Salvador da tua vida. Você que nunca confessou Jesus como teu Salvador da tua vida, eu quero te deixar esse versículo aqui. A você que está afastado e a você que nunca aceitou Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar Ele. Se nós dobrarmos nosso joelho, orarmos ao Senhor, nós vamos achar Ele. Por quê? Porque Ele se faz presente nas nossas vidas. Ele está ainda nessa terra. O Espírito de Deus, Ele ficou nessa terra para cuidar de nós. Jesus não nos deixou órfãos. E aqui diz assim, ó. Invocai enquanto está perto. O Espírito do Senhor é perto de todos aqueles que o invocam. A palavra do Senhor diz que o Senhor está perto daqueles que o invocam. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Então, o Senhor, ele está perto de nós. O Espírito de Deus, ele está perto de nós. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e deixamos, nós alcançamos a misericórdia dele, amém? E ele está perto de nós quando nós se arrependemos, quando nós o aceitamos, quando nós se convertemos a ele novamente, verdadeiramente, quando nós deixamos os nossos pecados, aquilo que desagrada aos olhos do Senhor, o Senhor, ele vem, ele ouve nossas orações, ele está perto de nós, ele habita em nós. Ele está em nós. Então, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje, se você dobrar o seu joelho, você pode achar a presença do Senhor, você pode achar Deus. Se você invocar Ele, Ele está perto de você. Mas haverá um dia que o Senhor vem nos buscar a igreja dele. E você não vai mais ter esse privilégio de dobrar o seu joelho, o Senhor ouvir e o Senhor atender. Ouvir, ele vai ouvir, ele não vai atender. Então, você não vai ter mais esse privilégio de o Senhor atender sua oração. Vai chegar um dia que o Senhor vai levar a igreja e aqueles que não forem salvos, o Senhor não vai mais atender a oração dos que ficarem. O Espírito do Senhor vai ser tirado da terra. Ele não vai mais estar perto de nenhum dos que ficarem na terra. Amém? Então busca o Senhor enquanto você pode achar Ele. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Porque Jesus breve virá. E quando Ele levar a igreja dele da terra, as orações, o clamor de quem ficar não vai ser ouvido. As pessoas vão buscar ao Senhor, mas não vão achar. As pessoas vão invocar Ele, mas Ele não vai mais estar perto para ouvir. Amém? E enquanto isso, a igreja vai estar ceando com o Cordeiro. Nós somos a igreja. Então, que nós venhamos lutar todos os dias para que nós suba com o Cordeiro. Porque todos os dias é lutas, é provações, é tentações sobre nossas vidas. Mas a palavra do Senhor diz, muitas são as aflições do justo, mas em todas elas o Senhor os livrará. Então, o Senhor nos livra de todas as nossas aflições, de todas as tentações. Amém? Lá em Apocalipse 3, vai nos dizer... Quando o Senhor enviou a carta à igreja, eu acho que foi a igreja de Filadélfia. O Senhor fala assim, não sei qual é a igreja, não estou bem lembrado. Mas o Senhor fala, aleluia, que há de vir uma tentação sobre toda a terra para tentar os que nela habitam. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, na palavra do Senhor, né, meus irmãos, nós sabemos que nós vamos ser salvos dessa tentação, que essa tentação ela não vai nos derrubar. Amém? Então fique com essa palavra. Se você está afastado do caminho do Senhor, se reconcilie com o Senhor. Se você nunca confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida, confesse ao Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração ao Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Rei da Glória, eu apresento a vida, meu Pai, dessa pessoa que está vendo esse vídeo neste momento em suas mãos, Pai. Pai, entre com salvação, com libertação na vida dessa pessoa, na casa, na família, meu Pai, e na parentela dela, Pai. Pai, receba essa pessoa que está lhe confessando, Pai. Pai, receba essa pessoa que está lhe confessando como seu único e suficiente Salvador da vida dela. Receba essa pessoa que está se reconciliando novamente com o Senhor. Pai, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, meu Pai. Pai, guarde ela nos seus caminhos, Pai. Não deixe que elas se afastem da sua presença nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Obrigada, Pai, pela vida de todas essas pessoas que estão vendo o vídeo, pela família, pela parentela, pela casa dessas pessoas, Pai. Ah, Senhor, cuide delas, Senhor, livre elas, meu Pai. Livre toda a família, toda a casa, meu Pai, toda a parentela de toda a morte, Senhor. Que tudo aquilo que o inferno arquitetou, planejou e preparou contra essa vida, Pai. Que o Senhor repreenda quem me lance por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dê vitória ao seu povo, Pai. Dê vitória aos seus servos, Pai. Fortaleça cada um deles, Pai. E essas pessoas, meu Pai, que lhe confessaram como único e suficiente Salvador, Pai.
Essas pessoas que lhe aceitaram, meu Pai, tome elas em suas mãos, Pai. Pai, guarde elas no seu caminho hoje para sempre, meu Pai. Que o Senhor seja com cada uma delas, meu Pai. Que sua paz, meu Pai, reine sobre a vida de todos nós que estamos vendo esse vídeo, Pai. Que sua presença, meu Pai, seja com aqueles, meu Pai, que o Senhor deseja ser, Pai. Pai, nos tome em suas mãos, Pai. Nos guarde, meu Pai, debaixo das sombras das suas asas. Acampe seus anjos ao redor de cada um de nós, Pai, para nos proteger, nos guardar e nos livrar, Senhor, de toda a morte e de todo o mal, Pai. Pai, aleluia, que nós habite nos seus atos de amor e de misericórdia, Pai. Que nós venha ser vasos que lhe apraz, Senhor. Que nós venha fazer a sua vontade e não a nossa, Pai. Que nós venhamos, meu Pai, andar nos seus caminhos, Pai. Nos ensine a andar nos seus caminhos, Pai. Nos ensine, meu Pai, a seguir os seus pensamentos. Nos ensine a andar no seu caminho de retidão e de justiça, Pai. Porque sei que o que o Senhor tem para nós é bem maior, é bem melhor do que nós pensamos e imaginamos, Pai. Tome nossas vidas em suas mãos. Guarde nossas casas, Pai. Guarde nossas casas, nossos familiares e nossas parentelas, meu Pai. Amém, Pai. Glória a Deus, Senhor. Pai, aqui eu lhe peço, Pai. É o que eu lhe peço, Pai. Pai, eu lhe agradeço pela vida de todos nós.